Olá, alunos do sétimo ano A e B. Estamos aqui novamente para realizar uma aula de revisão, aula número 5, sobre os conteúdos que foram ministrados esta semana no Centro de Mídias, ok? Então, o tema das aulas dessa semana foi sobre as rotas comerciais que aconteceram até as Índias. Então, começamos descrevendo o que era o mercantilismo, né? Então, os professores ministraram lá que mercantilismo são práticas econômicas que aconteceram desde o do século XV até o século XVIII, na Europa, na Idade Moderna. E as características principais do mercantilismo era a intervenção do Estado. Então, vale lembrar que quando nós falamos de intervenção do Estado, nós estamos falando de que o Estado, a nação, a pátria intervém na economia. Então, a economia é monopolizada e controlada pelo país, ok? Uma outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. O que é essa balança comercial favorável? O que quer dizer isso, professor? Balança comercial favorável nada mais é, imagine uma balança, onde, para ser uma balança comercial favorável, tem que existir mais exportações do que importações. Ou seja, o país, para ser próspero economicamente, ele tem que exportar mais do que importar. Ele tem que vender mais os seus produtos do que comprar produtos de fora. Outro assunto que foi falado novamente lá, na semana passada também, foi o comércio triangular. O que é esse comércio triangular? Imagine um triângulo onde as três partes são a Europa, a Ásia e a América. Então, o que a África fornecia de principal? A mão de obra escrava. A Europa, as Américas, forneciam o quê? As Américas, no caso aqui, no Brasil, América do Sul, forneciam o quê? Bens mercantis ou riquezas que poderiam ser exploradas. E a Europa nada mais é do que os países emergentes dessa época. No caso aqui, o país principal que nós estamos falando é da Itália, que monopolizava o comércio e as navegações, né? O comércio entre a Europa e a Ásia, e depois, posteriormente, Portugal e a Espanha. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as rotas do Oriente, que foram rotas comerciais. A primeira rota comercial descoberta foi a rota do século VII a.C., que, como o professor descreveu lá, são as rotas transsaarianas, ou seja, através do deserto do Saara. Então a gente vê muito desse comércio através daqueles filmes, né, que a gente assiste, daquelas grandes caravanas atravessando o deserto, ou em cima de camelos ou dromedários, né, levando especiarias de um lado para o outro, né, do Oriente para o Ocidente. Também podemos falar, para terminar, os portugueses. Qual eram as condições dos portugueses? Os portugueses tinham como, para favorecimento deles, eles tinham a saída para o mar. E por eles terem saída para o mar, dominar os materiais de navegação, né? Como a bússola, o astrolábio. O que é um astrolábio? Era aquela ferramenta que eles poderiam, através da posição das estrelas, fazer a sua locomoção e corrigir a sua rota. Por que Portugal foi atrás de uma nova
de um novo caminho, uma nova rota para as Índias. Imagine você, todo o comércio entre o Oriente e o Ocidente passava através dos portos, onde quem tinha a manipulação e dominava esses portos eram os italianos. Então, se os portugueses trazem especiarias do Oriente, né, vão pensar tecidos, né, tecidos ou especiarias, né, orégano, pimenta, né, noz moscada, para trazer para a Europa, tinha que pagar um imposto altíssimo para os italianos. Então, Portugal se lança ao mar, procura novas rotas para chegar até as Índias, para não precisar pagar impostos para os italianos, ok? Basicamente é isso que foi falado nas aulas do Centro de Mídia dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Essa explicação ajudará muitíssimo vocês resolver as atividades dessa semana no Centro de Mídias. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ok? Obrigado, um abraço e até a próxima.